O espírito animal e como isso influencia os ciclos de investimentos da economia. Aqui é uma das coisas mais geniais que existe na economia moderna, é o livro de Keynes, A Teoria Geral dos Juros, Emprego e Moeda. Aqui a grande sacada de Keynes é pegar diversos entes da economia e interligar isso em uma teoria geral. A primeira coisa importante a saber é que Keynes era um gestor de investimentos que vivia na prática a parte de compra e venda de ações, títulos, e só depois ele foi formular as teorias econômicas que a gente tem no nosso livro aqui. Keynes interliga diversos mercados, juros, emprego e moeda, de uma forma que ele mostra que existe uma inter-relação em cada um deles. Quando você mexe em um, afeta nos outros. Keynes era um gestor de investimentos profissional do Endowment da King's College. Esse Endowment foi um dos melhores na sua época. Keynes, então, pegava todas as ideias da prática e depois formulava as teorias econômicas dele. E aí surgiu o que a gente chama da macroeconomia moderna. Aqui entra uma coisa muito interessante. Para Keynes, a taxa de juros que o Banco Central paga pelos seus títulos, quando está alta, tende a trazer dinheiro para o Banco Central e desestimular o setor privado. Quando a taxa de juros está baixa, o dinheiro vai para o setor privado. Isso aquece a economia, faz com que gere mais empregos. Porém, quando a taxa de juros fica baixa por muito tempo e a economia está acelerando demais, causa inflação, que é o aumento generalizado dos preços. Só que a inflação não é boa. A inflação, quando por muito tempo, ela desestabiliza a economia, algo que o Banco Central não quer que aconteça. Então, aqui acontece uma coisa muito importante. Quando o Banco Central está subindo a taxa de juros, há um desestímulo ao investimento privado. Muito do dinheiro retrai. Isso é o momento em que as bolsas de valores caem o valor delas. E quando a taxa de juros está caindo, inversamente as ações sobem. Esse é um dos princípios mais importantes dos macrociclos econômicos. Usualmente esses ciclos levam de 3 a 5 anos, entre subir e descer a taxa de juros. Nesse momento da economia, há muita volatilidade. Ela é natural e ela é saudável quando está dentro do nível controlado. Quando o Banco Central sobe demais a taxa de juros, ele pode asfixiar a economia, gerando muito desemprego, algo que não é desejável. Ou seja, nos momentos de ciclo de taxa de juros que está caindo, aqui é importante também ressaltar que nós, como economia, somos relativamente pequeno a nível mundial. Então a taxa de juros dos Estados Unidos interfere no Brasil, porque lá há uma concorrência entre fazer investimentos nos Estados Unidos ou no Brasil. A relação entre a taxa de juros caindo e a economia acelerando, ou o oposto disso, tem um outro conceito que Keynes traz, que é o espírito animal. Esse é um dos conceitos mais interessantes da economia, porque ele explica que, mesmo contendo a racionalidade econômica daquele momento, muitos investidores fazem investimentos com a expectativa futura. Então, mesmo que a taxa de juros esteja alta e eles percebem que a taxa de juros vai cair, eles começam a se preparar para fazer investimentos. Então, começa a contratar, começa a fazer o projeto para fazer o investimento daqui 6 meses, 1 ano. Mesmo quando a taxa de juros está baixa, muitos dos investidores estão com medo que a economia fique em crise por muitos anos, eles não vão fazer investimento. E como que funciona essa lógica? Imagina que uma empresa que tem 10% de rentabilidade. Se a taxa de juros está abaixo de 10, as pessoas tendem a comprar as ações dessa empresa. Se a taxa de juros sobe para 12, 14%, a economia tende, o título do governo é uma renda fixa que me paga com mais segurança. Eu vou para o governo e as pessoas passam a vender essa empresa. Então, mesmo que a rentabilidade dessa empresa seja constantemente 10%, o valor dela cai. E se a taxa de juros for para 4%, muita gente vai querer comprar essa empresa e ela talvez tenha um retorno, o preço dela vai estar acima disso. Essa lógica faz com que afete o preço das ações numa lógica inversa, não necessariamente proporcional.